Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar o refrão do Salmo. Eis que a sua descendência durará eternamente. 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 Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos então comemorando a solenidade de São José. Nós damos, por assim dizer, podemos dizer, uma pausa, pequena pausa na quaresma. A gente cantou Glória hoje, a gente bateu palmas, mas só hoje, hein? E também no dia 25, que é o dia da Anunciação, nós também podemos comemorar, podemos fazer festa. Mas hoje nós comemoramos então São José, o esposo de Maria. Deus, ele na sua bondade e na sua misericórdia, ele quis contar com pessoas para que a obra dele se realizasse aqui na terra. Deus, ele, podemos dizer assim, e assim nos ensina a teologia, Deus, ele não se aguentou de tanto amor, por isso que ele fez o mundo. Deus, ele não se aguentou de tanto amor, por isso que ele fez o ser humano. Deus não se aguentou de tanto amor e fez também o ser humano livre. É claro que aí também entrou um pouco, ou muito, também da nossa culpa. Porque uma vez que fomos criados livres, nós podemos escolher isso ou escolher aquilo, e graças a Deus podemos escolher, hein? Mas os nossos antepassados, os nossos primeiros pais e também cada um de nós, muitas vezes não escolhemos aquilo que é certo, não é mesmo? Às vezes erramos nas nossas escolhas. E Deus, mais uma vez, na sua bondade, na sua misericórdia, ele foi suscitando homens e mulheres para ajudar no plano de salvação, que o homem inicialmente foi chamado à santidade, foi chamado às coisas do alto, mas no meio do caminho acabou que se perdendo. Deus, que criou o céu e a terra, que criou o ser humano, que criou a cada um de nós, ele foi suscitando homens e mulheres para ajudar nesse plano então de salvação, até a vinda e na plenitude dos tempos, vai dizer a carta de São Paulo aos Gálatas, até vir nosso Senhor Jesus Cristo. A plenitude dos tempos, o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, está ali presente no sacrário, viu, gente? Está ali. Nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido da nossa vida.
Mas para ele chegar, Deus quis contar então, volto a dizer, quis contar com homens, quis contar com mulheres, e nós escutamos nas leituras de hoje, Nosso Senhor que nos fala através da liturgia, que lá na 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, dizendo que o profeta Natã, dizendo a respeito de Davi, suscitarei um filho teu e confirmarei a tua realeza. Ele construirá uma casa e reino estáveis para sempre. Jesus, ele é da descendência de Davi. O seu pai adotivo, José, ele é da descendência de Davi. Na descendência de Davi se cumpre, se havia dito, se havia prometido que viria o Salvador. Deus contou então lá com Abraão, Deus contou com Davi, Deus contou e disse que da sua descendência viria o Salvador, e dessa descendência veio nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Ele é o cumpridor da palavra de Deus. Tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, se cumpre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa a promessa que foi feita. A promessa se cumpriu em Salomão, filho de Davi? Não. Se cumpriu em Salomão, mas ele era um homem sábio, um homem rico. Se cumpriu nele? Não, não se cumpriu nele. Na descendência dele, na descendência de Davi, Salomão. E assim os outros que vieram depois. A promessa se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes ainda de chegar o Senhor, volto a dizer isso e que isso fique bem claro para mim e para você, ele quis contar com pessoas, com seres humanos. Deus poderia muito bem ter estalado os dedos, ter mandado uma chuva aí, banhado o povo, não é assim? Ter feito uma mágica. Não, mas ele não fez isso. Ele quis contar lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os profetas. E muitos prepararam o caminho, prepararam o caminho, até chegar Jesus. E nesse plano de salvação estava também José, estava também São José, o esposo de Maria. E aí nós escutamos no Evangelho, falando a respeito disso, que José, prometido a Maria, e antes de conceberem, eis que Maria ficou grávida. E para aquele tempo, não é? Imagina hoje, infelizmente, não é? Não se assusta tanto quando chega a notícia, né? Ah, fulano de tal, nem casou, mas já está grávida, não é? Hoje, infelizmente, o pessoal anda comendo bolo aí antes do parabéns, né? Infelizmente, tem acontecido isso. Nós que somos católicos, nós que aprendemos com o nosso Senhor, com a igreja, vamos procurar transmitir isso. Transmitamos isso. Eu preciso transmitir isso para os meus fiéis, para o povo peregrino que vem aqui no santuário do Pai das Misericórdias, para aqueles que vão buscar lá na confissão. Eu preciso dizer isso. E muitos, graças a Deus, chegam lá: padre, eu não sei o que eu faço. Uai, você precisa dizer lá para o seu filho: ó, meu filho, é desse jeito aqui. Não é que eu estou sendo antigo, que eu estou sendo antiquado, não. Ó. O correto, o caminho é esse aqui, não é? Não é que a gente tem que cantar o parabéns primeiro, depois comer o bolo, não é assim? Bom, é assim, não é? Costuma ser assim, era para ser assim. E eu gosto de dizer isso para os casais que às vezes chegam em dúvida lá. Eu costumo dizer isso: olha, a realidade de casal, a realidade sexual é tão bonita, é tão de Deus, meu filho e minha filha. Não é bom viver isso no tempo certo? O tempo do namoro não é tempo disso ainda. O tempo do namoro é um tempo do discernimento. É o tempo de fazer as contas. Acredito que o Rubens, quando olhou para a Tânia, fez as contas, não fez? A Tânia, quando olhou para o Rubens, fez as contas também. Ih, será que vai dar certo esse homem aí?
Acredito que você fez as contas também quando você conheceu o seu marido. Aliás, conheceu o amigo primeiro, né? Depois o namorado, depois o noivo, depois conheceu o marido. É preciso, irmãos, nós resgatarmos isso então, e cada um de nós somos chamados a viver a santidade, a viver aquilo que São José também nos apresenta hoje. José era um homem justo e não querendo denunciar Nossa Senhora. Por um lado, essa questão da justiça aqui, não era porque ele estava abandonando, porque ele... Veja bem, ele estava aqui abandonando Nossa Senhora, mas também por uma questão de justiça. Em outras palavras, e assim nos ensina o rodapé lá da Bíblia de Jerusalém, diz assim, olha, ele estava abandonando ali, por quê? Porque ele queria que o pai, no caso então, realmente assumisse essa criança. E não é assim que deve ser? Sim. E depois também ele não queria denunciá-la, porque, com certeza, se ele denunciasse, Nossa Senhora seria apedrejada. E São José sabia um pouco ali das virtudes de Nossa Senhora, então por isso ele não quis denunciá-la. Homem justo, homem correto, homem de Deus, homem honesto. Nós precisamos de homens assim nos nossos dias, irmãos? Irmãs, precisam? O maridão precisa ser assim? Reza por ele. O maridão precisa assim? Olha, joelho no chão. E dá esses toques para ele, olha, imite São José. Eu estou tentando ser a Virgem Maria, né? Você pode dizer assim. Está tentando mesmo? É para tentar, hein? Vamos lá, continua na luta. Mas São José, então, justo, homem justo, não querendo denunciá-la, não queria que Maria fosse morta a pedras, quis abandoná-la em segredo. Olha aí o silêncio de José, olha aí a discrição de São José. Mas que bonito. São José, homem justo, trabalhador, carpinteiro, sonhador também. É um dos que aparecem aqui na Sagrada Escritura, juntamente com José lá do Egito, não é? O outro José aqui, o pai adotivo de Jesus, ele teve um sonho. E nesse sonho, o anjo do Senhor falou com ele. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, não é mesmo assim? Vamos pedir a graça a Deus, Senhor, fala comigo, através das situações, através dos sonhos, através das pessoas. E muita gente aí, às vezes eu também, não é? Somos surdos, porque não conseguimos enxergar o Senhor falar nos fatos, falar através da palavra. E José, em sonho, acolheu a palavra de Deus, e Deus poderia muito bem ter se apresentado ali diante dele, né? Até no sonho, foi um anjo que foi lá falar com ele, mas o anjo falou com ele, olha, não tenhas medo de receber Maria. O que ela concebeu, vem sim, e é do Espírito Santo, é do alto. E você, José, vai pôr o nome a este menino de Jesus. Quando se dá o nome para alguém, o que significa isso? Significa dar ali meio que um caminho para aquela pessoa seguir, não é? Eu não sei qual que é o significado do seu nome, mas veja bem que muitas vezes o nosso nome está ligado àquilo que rema, que diz da nossa vida, que diz da nossa caminhada. E Jesus quer dizer, Deus salva. Você vai dar o nome a este menino de Jesus, Deus salva. Ao mesmo tempo que Deus lhe encarregou, o anjo lhe encarregou de dar o nome então a este menino, deu também a ele a autoridade de educar esta criança, de educar este filho. Como educar o Filho de Deus? Pois é, mesmo sendo Deus, ele se rebaixou, ele veio aqui até nós e ele aprendeu as coisas. Ele aprendeu. Ele aprendeu com Maria, aprendeu com Nossa Senhora, aprendeu também com São José. Homem justo, homem honesto, homem do silêncio, homem trabalhador. E como Jesus era conhecido? O filho do carpinteiro. É tão bonito a gente ouvir essa expressão. Não sei se você, pai, imprimiu já isso também no coração do seu filho, da sua filha. Eu me lembro que quando eu era molequinho, garotinho, né, meu pai é encanador.
Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu gostava tanto de ver meu pai trabalhando lá no encanamento, fazendo isso, fazendo aquilo, que eu pensava também, acho que eu não vou ser mais jogador de futebol não, acho que eu vou ser encanador também. Não sei se o seu pai conseguiu imprimir isso em você, se conseguiu imprimir valores. Com certeza José conseguiu imprimir valores em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que eu não estou tirando o mérito aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas ele precisou também aprender certas coisas com o pai aqui na terra, com a mãe aqui na terra, e é claro que ele aprendeu com o Pai do céu, porque Jesus era o homem da intimidade com Deus, era o homem que entrava em contato com o Pai do céu, virava e mexia, né? E aí a gente escuta sempre isso nos evangelhos. Jesus, ele se colocava em oração, ia buscar o Pai, orava ao Pai em segredo, e ensinou isso também a cada um de nós, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Meus irmãos, nós temos muito a aprender com nosso Senhor Jesus Cristo, temos muito a aprender com esses homens de Deus, homens santos, homens da palavra, que viveram, que sentiram na carne ali os sofrimentos, as dores, as interrogações, e José pôde viver isso também. Mas como que eu vou ser pai? Como é que eu vou encarar agora a Nossa Senhora? Aí ficou grávida. E depois veio a outra crise, eu acredito eu, né? Como é que eu vou ser pai adotivo de Deus, do Deus salva, de Jesus, o filho prometido? Como que vai ser isso? Mas José, na sua simplicidade, ele pôde fazer isso. Na simplicidade, no dia a dia, no arroz com feijão do dia a dia, ele foi educando Jesus, ele foi dando exemplo para Jesus. Ó, meu filho, faça dessa forma aqui, ó, meu filho, faça daquela outra forma ali, e foi aprendendo com o seu pai adotivo aqui. Meus irmãos, vamos pedir essa graça ao Senhor, nesta Eucaristia, neste dia, que nós aprendamos com São José, que nós apliquemos aquilo que também ele ensinou a Jesus, que nós também sejamos filhos de José e aprendamos a viver a justiça, a viver o silêncio, a discernir então também no silêncio. São José, e a palavra disse isso, não é? Não foi denunciar logo, não tocou os trambones denunciando Nossa Senhora, não, em silêncio, silenciou, em segredo. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós nos desesperamos, que nós pensamos assim, agora eu tenho que falar para o mundo isso, e fala aqui, fala ali, e fala para todo mundo, e não fala para quem se deve falar, para uma pessoa sensata, para um sacerdote, para alguém que realmente possa ajudar, fala para o mundo todo, põe até nas mídias sociais, mas não fala para Deus, não procura alguém que tenha uma conduta, que tenha uma caminhada. São José, ele nos ensina isso, a silenciar. Está acontecendo muita coisa na sua vida? Calma, silencia, se coloque em oração. Tente perceber o que Deus está falando contigo, ou o que Deus quer falar contigo. São José nos ensina a justiça, São José nos ensina o silêncio, São José nos ensina a obediência. Olha só que bonito. Depois que ele recebeu então a visita do anjo ali no sonho, o que ele fez? Ele fez aquilo que o anjo lhe disse. Que homem de obediência, que homem obediente. Esperamos várias fórmulas por aí, não é? Eu queria tanto que Nosso Senhor me falasse através daquele sacerdote, através daquele padre. Eu queria tanto falar com o Monsenhor Jonas Abib, com o padre Marcelo Rossi. Mas Nosso Senhor fala conosco, irmãos, através das coisas simples da vida. Agora eu preciso estar atento, agora você precisa também estar atenta. Nosso Senhor nos fala hoje através de São José. Não foi um furacão que falou com ele, não foi uma ventania que falou com ele, foi através de um sonho, a simplicidade de um sonho. E ele colocou em prática aquilo que Nosso Senhor falou com ele. Aquilo que Nosso Senhor falar aí ao seu coração, e se você tiver alguma dúvida, procure um homem de Deus, procure um casal de Deus, procure um sacerdote,
Me ajuda a discernir, Padre, isso aqui. Me ajuda, fulano de tal, a discernir isso aqui. Eu estou meio perdido, eu estou meio perdida. E Nosso Senhor com certeza vai clarear sim a sua caminhada. Agora não espere ter clareza de todas as coisas no mesmo dia, viu? É na caminhada que as coisas vão clareando. Clareou tudo para José ali naquela hora? É claro que não. Eu fico imaginando, né? Jesus ali sendo ensinado por José, e José pensando assim: nossa, mas esse menino aqui vai salvar o mundo. E eu estou ensinando ele aqui a montar uma casa, a montar um móvel. Porque Jesus, depois que aprendeu a montar uma casa, a montar um móvel, aí ele conseguiu montar e arrumar muitos corações. Conseguiu montar, conseguiu modificar, conseguiu ajudar e tem conseguido ainda até hoje tocar o nosso coração. Que ele aprendeu lá na sua infância, aprendeu lá na sua adolescência. Algo tão simples, não é? Tão simples. No escondimento de Nazaré, na escola de Nazaré, Jesus aprendeu com seu Pai. E nós precisamos aprender também, no silêncio lá da nossa oração, no silêncio do nosso cantinho, do nosso oratório lá, falar com Deus, sermos instruídos por Deus, sermos instruídos e sermos direcionados, iluminados pelos nossos acompanhadores, pela palavra de Deus que é proclamada em cada domingo ou todo dia, que você que pode participar todo dia da Eucaristia, ou você que acompanha sempre a Canção Nova ou outras emissoras católicas, que recebe a palavra de Deus. Deus está te instruindo, Deus está me instruindo. Ah, mas já escutei a história de São José, estou já careca de saber, meu cabelo até já mudou de cor, de tanto escutar de São José. Mas a gente sempre aprende algo novo. Burro daquele, com o perdão da palavra, que pensa que já sabe tudo. Esse é burro mesmo. Nós sempre aprendemos algo. E o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele aprendeu com seu Pai. Na oficina ali, depois na oficina da vida, ele aplicou aquilo que ele aprendeu com seu Pai. Os valores, a honestidade, a justiça, o silêncio. Quantas vezes Jesus procurou o silêncio para estar com o Pai? Quantas vezes Jesus precisou silenciar, pensar, raciocinar para dar uma resposta ou para devolver a pergunta que fizeram para ele os fariseus, o povo de Deus? Por quê? Porque ele tinha essa intimidade com o Pai. Porque ele aprendeu também lá na escola de Nazaré essas virtudes. Aprendeu na escola de Nazaré a viver isso. Aprendeu com seu pai José. Homem justo, homem do silêncio, homem da obediência. E um quarto passo aqui que nós podemos aprender com São José é o homem de poucas palavras, mas muito de vida. De poucas palavras, muito de vida. Tem alguma palavra que nós escutamos na palavra de Deus, no Evangelho, a respeito de José? Aliás, que José pronunciou alguma palavra? Não tem uma palavra, meus irmãos. Não tem uma palavra que José disse, que está escrita aqui no Evangelho. Porque ele não precisou falar com as palavras, ele falou com a sua vida, ele falou com a sua conduta. E às vezes a gente quer convencer mundos e fundos, né, através das nossas palavras, dos nossos argumentos. A gente pode até continuar a tentar fazer isso. Mas o principal não é convencer as pessoas pela palavra, é convencer as pessoas pela vida. E queremos pedir neste dia, queremos pedir a São José que ele interceda por nós, para que nós vivamos isso, a justiça, o silêncio, a obediência, a sermos pessoas de poucas palavras e muito de vida. Os nossos irmãos políticos, não é? Quantas palavras não são jogadas, não é? Não só os políticos, quantas promessas nós também fazemos. Ah, eu vou ajudar lá em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chega no final do ano, padre, quero confessar porque eu não fiz nada daquilo que eu pretendi fazer durante o ano. Faça propósitos daquilo que realmente você pode cumprir, pode realizar, e seja pessoa também de poucas palavras. Não é fácil não, não é?
que eu digo às mulheres, né? Estou brincando. Poucas palavras, mas muito de vida. Nosso Senhor nos ensina hoje, através da liturgia, através de São José, a fazermos isso. Ele era um homem que ficava ali no seu silêncio, no trabalho, na oração, na intimidade com Deus e traduzia isso na vida. Nós podemos e devemos aprender com São José. O justo, o silencioso, o obediente, o trabalhador. Hoje, na liturgia das horas, através do santo São Bernardino de Sena, ele nos ensina o seguinte também: quando a providência divina escolhe alguém para uma graça particular ou estado superior, também dá a essa pessoa escolhida todos os carismas necessários para o exercício de sua missão. Deus escolheu São José para esse exercício tão nobre, essa nobre missão. Primeiro ele foi escolhido então para ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como viria esse filho? Veio através de uma virgem, através de Nossa Senhora. Os dois grandes tesouros da igreja foram confiados a São José. O tesouro de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, e o tesouro Nossa Senhora, a Virgem Maria. Que grande tesouro! São José precisou cuidar, precisou ter a sensibilidade, precisou ali muitas vezes pedir o discernimento a Deus Pai, como fazer, como realizar. Por isso que nós admiramos, irmão, São José. Por isso, e não é à toa, que São José é patrono universal da igreja, de toda a igreja, pelo seu exemplo, pelo seu silêncio, pela sua honestidade, pela sua justiça. E hoje, nesse dia de São José, eu quero pedir que muitos de nós que estamos aqui, principalmente os homens, nós vivamos isso. Nós estamos num tempo de crise de homens, né? Homens, né? Cadê os homens? Levanta o braço aí, não precisa ter medo não, né? Homem, isso aí, né? Pode até trocar a lâmpada assim, ó, fazer o muque aqui, mexer, né? Homens, hoje estamos em crise. E não é culpa das mulheres, né? As mulheres, né? O homem não faz, vamos lá, a gente faz então, né? Parabéns, mulheres, isso aí, continuem assim. Mas vamos rezar e pedir que os homens sejam homens, que vivam, que sejam realmente aqueles que dirigem a casa. Não é oprimir, não é subjugar, não é matar, não, a esposa, o filho, mas ser aquele que organiza, ser aquele que dá a última palavra. Não é que nem aquela piadinha que diz, né? A esposa mandou que fizesse isso, aí o marido vai lá e responde, sim senhora, né? Ele deu a última palavra. Não é assim também, não é? Mas discernir, partilhar e chegar a um consenso, mas ser aquele que preside, que está à frente, que ajuda, que contribui, que está de olho em tudo. O homem, é claro, está ali no serviço braçal, né? Mas também é aquele que deve de alguma maneira pensar e ajudar ali no lar, na casa. Eu quero pedir ao Senhor nesta Eucaristia que suscitem em nós homens, que realmente assumamos o nosso papel de homens, o nosso papel daquele que deve dirigir uma palavra, deve falar algo. Quantas vezes as esposas estão esperando a iniciativa do marido, né? Ai, meu marido não faz, ai, meu marido... minha gente, queridos maridos, queridos homens, as mulheres esperam muito de nós, sim, mas principalmente Deus espera muito de nós. Espera que nós, porque um dia nós seremos cobrados. Ó querido homem, ó querido filho, eu te dei uma autoridade, você não exerceu essa autoridade. Eu te dei um carisma, eu te dei uma graça, eu te dei uma missão. No meu caso, ser sacerdote, ser pai também, espiritual, mas te deu a graça de ser pai biológico, te deu a graça de ser esposo, de ser marido, de ser alguém na sociedade que fizesse a diferença nesse mundo. Deus me deu uma missão, Deus te deu também uma missão. Eu estou despertando para isso agora, padre, que bom. Então seja hoje o homem que Deus quer que você seja. Seja este homem silencioso, esse homem honesto, esse homem até de poucas palavras, mas que faz muito.
este homem que dá testemunho. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Homens e mulheres, intercedam por esses homens. Interceda pelo maridão, interceda pelos filhos, interceda pelo pai, pela mãe não, pelos pais, não é? Interceda, reze por eles, para que eles assumam o papel de serem esses guardiões. São José, de maneira excelente, ele foi esse guardião da Sagrada Família, guardião desse grande tesouro, nosso Senhor Jesus Cristo, do grande tesouro, a Virgem Maria. Maridão, homem de Deus, você tem um tesouro também, sua esposa, seus filhos, suas filhas, você tem um tesouro, cuida desse tesouro que lhe foi confiado. Nosso Senhor vai um dia me cobrar e vai um dia te cobrar também. E quando nós nos aproximarmos lá no dia do julgamento, diante do nosso Senhor, para prestar contas diante dEle, que Ele nos encontre então, com as mãos cheias, está aqui, foi isso que eu consegui realizar, Senhor. Na minha humanidade, na minha pobreza, e é bonito ver isso, né? Que Deus, quando Ele conta então com os homens, e contou também com as mulheres de Deus, homens frágeis, fracos, pobres, mas pela graça de Deus conseguiram realizar o plano de salvação, porque foram dóceis. Eu e você somos chamados a viver nessa docilidade. Embora nós sintamos muitas vezes a fragilidade, a pobreza, o pecado, eu acredito que São José também viveu isso. Mas eu sou pobre. Mas eu sou fraco. Mas eu só sou um ser humano. Mas pela graça de Deus, e porque ele acreditou, ele foi um homem de fé, ele conseguiu cuidar dos tesouros. Você também é capaz, homem, de cuidar dos tesouros de Deus. Você, mulher, é também capaz de cuidar dos tesouros de Deus. De cultivar esse Deus aí no seu coração e de transmitir Deus para as pessoas. De cuidar de nosso Senhor no seu coração e de fazer nosso Senhor conhecido na sua casa, na sua família. Fica de pé um instante. Hoje, comemorando São José, homem de grandes virtudes, mas que foi se tornando virtuoso na caminhada. Na caminhada. Você vai também se tornar um homem virtuoso na caminhada. Você também vai se tornar uma mulher virtuosa na caminhada. Mas sejamos como São José, dóceis. Sejamos como São José, homens de fé, homem de fé, mulher de fé, acreditou. Eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu acredito, Senhor. Eu quero cuidar bem desse tesouro que o Senhor me confiou. Vai fazendo agora a sua oração, põe a mão no seu coração e já vai rezando isso. Senhor, me ajude a viver essa justiça como São José viveu. Me ajude a viver, Senhor, esse silêncio e poder discernir a Tua palavra, discernir aquilo que o Senhor quer para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para a minha família. Quantas vezes, homem de Deus, esposo, quantas vezes os seus filhos, quantas vezes a sua esposa está ali esperando de você uma resposta, uma direção, e você não toma a iniciativa. Faça a sua oração a Deus pedindo o discernimento. São José foi este homem do discernimento, do silêncio, porque fez silêncio. São José foi este homem da obediência, porque escutou a palavra e pôde pôr esta palavra em prática. São José foi este homem de poucas palavras, mas muito de vida. Pense na sua realidade, homem, e você também, mulher. Onde eu preciso dizer muitas coisas, mas com as minhas atitudes. Lá na minha casa, me ajuda, Senhor, a dizer muito, mas com as minhas atitudes. Me ajuda a falar muito, Senhor, com o meu carinho para com o meu próximo, a caridade para com aqueles que baterem lá em casa, aqueles que eu encontrar na rua, que eu viva, Senhor, a Tua palavra. Que possam cessar os discursos, as enrolações da vida, e que as palavras se transformem em gestos concretos, como aconteceu com São José.
Sim, São José, intercede por nós. Roga por nós, São José. Roga pelos homens, roga pelas mulheres. São José, precisamos da sua intercessão nessa nossa caminhada. O Senhor que aprendeu aqui na vida, o Senhor que cuidou de Jesus, ensinou Jesus, nós também queremos aprender a viver a simplicidade, a viver a discrição, a sermos pessoas de poucas palavras e muito de vida. Obrigado, São José. Obrigado, Jesus. E São José, obrigado porque o Senhor nos deu um grande tesouro, 2 grandes tesouros. O Senhor cuidou e não ficou para si. O Senhor nos deu Jesus. O Senhor nos deu a Virgem Maria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai do céu, Pai das misericórdias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Trindade Santa, porque confiastes em muitos homens, em muitas mulheres. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os profetas, Jacó, do qual nasceu José, pai adotivo de Jesus. Obrigado, Trindade Santa, porque escolheste homens, pecadores, falhos, humanos, mas depositou neles uma graça. Obrigado, Trindade Santa, porque escolhes também nesta tarde, neste dia, nesta hora, esses homens que estão aqui, frágeis, pobres, pecadores, que nem sabem falar direito, têm medo. Mas obrigado, Trindade Santa, porque o Senhor escolheu este filho para que ele pudesse ali governar a sua casa, para que pudesse dirigir a casa, para que pudesse fazer a diferença neste mundo. Obrigado, Trindade Santa, porque quis contar com homens, com mulheres, quis contar com São José. E guarda isso, meu irmão, minha irmã. A Trindade Santa, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, quer contar também com você, homem de Deus. Seja um homem de Deus. Quer contar com você, mulher. Mulher de Deus. Seja mulher de Deus. E guardemos, preservemos o tesouro e apresentemos esse tesouro, nosso Senhor e Salvador. Há muita gente que pensa que encontrou tesouros por aí, mas ainda não encontraram. O verdadeiro tesouro está em minhas mãos, está nas suas mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ajuda-me, Jesus, a apresentá-lo a tanta gente que precisa de salvação, que precisa se encontrar contigo. Obrigado. E envia, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Nos convença e nos ajude a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, portadores deste grande tesouro, do qual nós somos ricos, não para nós mesmos, mas somos ricos porque distribuímos, porque partilhamos, porque vivemos a misericórdia, porque vivemos o amor. Por isso somos ricos, porque portamos, porque carregamos o Senhor, o Salvador. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo
todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Pedindo do fundo do seu coração, Espírito, oh, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, por esta celebração em que comemoramos São José. Obrigado, porque temos um exemplo de homem, de paternidade, de alguém que guardou 2 grandes tesouros. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque quisestes um Pai para o Teu Filho Jesus. E Ele nos serve de modelo, de exemplo, para nós não desanimarmos. Se São José viveu a santidade, nós também podemos viver a santidade. Se o Senhor contou com homens e mulheres frágeis, fracos, eu também sou este homem fraco e frágil que o Senhor pode contar. Você pode dizer isso para o Senhor? Sim. Eu também sou, Senhor. Eu também sou, este homem fraco, frágil, mas que o Senhor pode contar. Mas que o Senhor pode contar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!